Quando a gente era criança, vocês sempre nos deram ordens. Parece que as coisas mudaram, não é mesmo? E agora sou eu quem digo: mãe, pai, vó, vô, hoje vocês não vão sair pra rua. Fiquem em casa. E não adianta ficar bravo ou brava não, nem fazer cara feia, viu? Se precisar de algo na rua, peça pra mim ou para alguém mais novo. Vocês estão proibidos de sair. Nós amamos vocês e temos certeza que esse é o melhor lugar para vocês ficarem. Estamos sempre com vocês, mas nesse momento, por favor, fiquem em casa. Uma mensagem da Solda Fria Produções. Bom dia para você da turma 121 e 122. Na última aula nós falamos sobre a Micronésia, Polinésia e Melanésia, que fazem parte do contexto da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Hoje nós iremos comentar sobre a página 27 e 28 sobre a estrutura da população e das cidades da Oceania. Que Deus possa abençoar você nessa aula. Vamos orar? Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno de 121 e 122 nas atividades que teremos nessa manhã, nesse dia. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas até o presente momento. E estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos continuar então aquilo que nós conversamos na última aula e agora vamos falar sobre a questão da formação das cidades. Nós vimos na aula passada que o contexto da Oceania foi colonizado pelos britânicos, formando um novíssimo continente. E aí depois, com a estrutura de cadeias penais e é voltado para a questão da criação de pecuária ovina e da exploração de ouro em Nova Zelândia, então foi dando a estrutura à formação do povo do continente oceânico. Então vamos ver com vocês hoje algumas questões voltadas. Essa semana estamos na semana do dia 11 a 15 e nós estamos já na segunda aula da semana e estamos passando um mês. Já estamos 50 dias, mais de 50 dias, cada um no seu lar, se protegendo, se cuidando. Por isso que eu coloquei aqueles lá de fica em casa, né? Principalmente as pessoas mais idosas. O que é IDH, como já estudamos, e como se apresenta o IDH no continente oceânico? E Índice de Desenvolvimento Humano. E esse Índice de Desenvolvimento Humano ele é muito elevado no continente oceânico. Esse IDH ele é estruturado, voltado para a saúde, para a educação, para a alimentação, transporte, formação de boas cidades. E eles fazem ser elevado. Nós temos 3 classificações, né? De 0 até 500 nós chamamos de baixo, de 500 a 700 nós chamamos de médios e depois de 800 para cima nós chamamos de alto. E Austrália e Nova Zelândia eles estão nessa configuração de índice de desenvolvimento muito elevado. E por isso que eles são chamados de países desenvolvidos e ricos pela sua própria estrutura do índice de desenvolvimento humano. Índices elevados e baixos o quê? Quando eu coloquei baixos aqui, que nós temos o quê? Tem áreas como áreas desérticas, áreas de formação de montanhas e regiões de clima mais baixo devido à sua latitude. Então eu vou ter o quê? Um baixo índice populacional. Mas em outras localidades, não havendo esses problemas físicos, nós temos uma grande concentração de pessoas morando nessa região da Oceania. Indicadores do IDH. A mortalidade infantil deles é quase nula, né? Então a taxa de natalidade deles é muito desenvolvida porque o governo dá prioridade a essas crianças que nascem para ter o que? A mão de obra futura. E tendo a mão de obra futura, nós temos o que? Um grande espaço de natalidade. Tem planejamento familiar? Sim, mas a mortalidade é bem pouca devido ao controle que o governo realiza na Oceania. A educação deles é de prioridade, eles vão dar, o governo vai estruturar toda a educação, porque tudo isso é visando futuramente a mão de obra na economia. A renda per capita deles é elevada durante o ano, devido às condições propícias da educação favorecida lá quando estão infantis. O povoamento nós podemos colocar 2 divisões. Primeiro, colônias de exploração e colônias de povoamento.
Quando se fala em país como a Austrália foi o quê? Uma colônia de povoamento. Uma colônia em que os britânicos chegaram lá, eles povoaram aos poucos, né? Agora, quando é de exploração, algumas ilhas foram exploradas, são exploradas até hoje através de atividades de matéria-prima, como o ouro, como as áreas florestais, de florestas, de campos, são explorados em grande quantidade e enviados para os países europeus. E isso vai dar o quê? Essa grande configuração. Então, dentro da Oceania, eu vou ter países ricos, como a Austrália e Nova Zelândia, porque eles foram o quê? De colônias de povoamento e não de exploração. Então, esses países que foram explorados, esses países que são essas ilhas, Micronésia, Polinésia, elas vão ter essas ilhas um pouco mais baixa a sua economia por causa que foram colônias de exploração. Exemplificando, colônias de povoamento, por exemplo, Estados Unidos. Colônia de exploração, Brasil. Distribuição das riquezas. O equilíbrio na distribuição das riquezas. Que equilíbrio dessa distribuição da riqueza? Toda a matéria-prima explorada, desenvolvida, ela vai ser o quê? Voltada futuramente para a infraestrutura médica. Como nós podemos observar, Nova Zelândia e Austrália, a gente não vê muito falar nessa pandemia, né? Porque eles têm uma distribuição de riquezas voltada exclusivamente para a saúde, dando prioridade à saúde para que o povo possa viver bem na estrutura econômica do próprio país. Infraestrutura educacional. São preparados constantemente, através da educação, para ter o que? Estrutura de como trabalhar futuramente com as riquezas que o país proporciona. Então, esses elementos que foi citado, saúde e educação, são os fatores que vai proporcionar o IDH elevado deles. As cidades deles, por exemplo, Sydney, Melbourne, Auckland. Sydney é a capital, por exemplo, turística do país da Austrália. Melbourne é a capital econômica da Austrália. E Auckland é uma cidade importante que nós temos na Nova Zelândia. Tá? Essas cidades têm uma agricultura moderna muito desenvolvida, né? E a estrutura desses países contrastam com as dos demais que apresentam baixo desenvolvimento da predomínio da população rural. Tem alguns países da Oceania, como nós vimos, que não tem essa boa estrutura de educação, não tem essa boa estrutura de renda per capita, não tem boa estrutura de questão de saúde. Então, a arquitetura vai ser bem vista nesses países. Então, como aqui nós podemos observar nessa foto, a Austrália ela tem um grande desenvolvimento por causa que deu o governo da prioridade à área de saúde, a prioridade à área da habitação, a prioridade da educação. E com isso o IDH deles é bem elevado. Aqui nós podemos observar, aqui essa região aqui é Sydney. Aqui nós podemos observar Sydney, que é uma região do interior da Austrália, que é uma região de formação rochosas, que temos o mínimo de formação profissional, e aqui é Melbourne, é uma região de grande concentração de atividades econômicas, capital administrativa, capital econômica do país, desculpem. Administrativa do país. Depois Melbourne é a capital econômica do país e Sydney é a capital turística do país. Então, como o Brasil, nós temos Brasília, capital do Brasil, na parte administrativa, São Paulo, a parte econômica, capital, e Rio de Janeiro, capital turística do Brasil. Na Austrália, a mesma coisa. Canberra, capital administrativa, depois Sydney, capital turística, e Melbourne, capital econômica do país. Ok? Gostaria que você realizasse as atividades da página 29, 30 e 31 relacionado ao contexto da Oceania. Ok? E quero agradecer pela oportunidade que através desse vídeo nós podemos explicar esses conteúdos. E na outra aula nós vamos fazer uma revisão geral
de todos os continentes, voltado para especificamente na questão da IDH, porque tem países que têm IDH tão elevado, tem países que têm IDH tão baixo. Quais são os elementos que vai levar a esse contexto? E vejo todas as suas atividades na plataforma do Eclés e todas as notas são valorizadas para o segundo bimestre. Que Deus possa proteger você, possa guiar você, se cuide em casa e que Deus possa estar presente no nosso coração. Vamos finalizar através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar ricamente e possamos ter a presença de Jesus Cristo constantemente nas nossas vidas. Dá-nos esse dia, essa semana maravilhosa ao seu lado. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada um nos 121 e 122 e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome que eu te peço e agradeço em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa abençoar você. Até a plataforma do Eclés.